Pronto, gravando. Então, meus queridos, a aula hoje é sobre termoquímica, né? Como a gente sabe, é a aula de número 18. As últimas aulas ocorreram no semestre passado. E a gente vai falar sobre esse conteúdo. A gente vê duas imagens, né? Com o nome exotérmica, e aqui abaixo tem uma reação, e aqui com o nome endotérmica, e aqui abaixo nós temos outra reação. Qual a diferença de um para o outro? Aqui a gente está vendo setinhas de dentro para fora. E essas setas de dentro para fora indicam que essa reação, esse fenômeno aqui, está liberando calor do sistema para o meio externo, exo. E aqui, nesse outro, nós vamos ter setinhas que, por sua vez, estarão no sentido de fora para dentro. E essas setas indicam calor. Então, nesse sentido, nós vamos ter endo, tá? E aqui, daqui a pouco, a gente vai compreender direitinho que são esses fenômenos endotérmicos e exotérmicos. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Antônio Lavoisier. Eu trouxe aqui um vídeo para vocês que aconteceu na semana passada. Acordei, né? Eu estava tendo essa jornada pedagógica. Eu não sei se vocês estão vendo aí, mas tinha uma cobrinha verde, né? Comendo aí um caçote, tipo uma giazinha. E aí, eu tive que sacrificar esse animal, porque é perigoso para o meu filho, não que eu quisesse, mas não tinha como capturar ele e colocar no meio. Eu vou rodar ele aqui para vocês. Aí está sem áudio para vocês, mas a gente pode ver aqui, ó. Ela já estava comendo a perna do sapo, estava puxando, ela vai puxar aqui para esconder, né? O objetivo dela é pegar a presa e se esconder para se proteger, porque enquanto ela está comendo, ela está vulnerável, tá? E aí ela vai lá e puxa ele lá para outro local, para esconder, se alimentar, né? O objetivo dela ali era conseguir se alimentar. Aí, ó, né? Não é uma anaconda, era uma cobrinha pequena. E aí ela tá aqui, ela no cantinho lá, ó. Infelizmente eu tive que matar esse animal para segurança, né, do meu filho. E aí, gente, imagina, olha só, como acontece rápido as coisas. A natureza é muito bacana. Eu coloco ela lá no quintal, ela já morta, e aí eu coloco próximo aqui esse cano. Isso foi numa quinta-feira. No outro dia, você der um zoom nessa última imagem aqui, você vai perceber que tem um esqueleto aqui de cobra. Né? Ou seja, aconteceu alguma coisa aqui que comeu a carne da cobra todinha, que na realidade eram formigas. Né? Até quando eu estava saindo para vir para a escola, eu já estava presenciando, sim, cheio daquelas formigas vermelhas. Professor, o que o senhor está querendo falar com tudo isso aí, colocando cobra aí se alimentando e as formigas se alimentando? A questão da energia, gente. Energia é o que nos mantém vivos. Nós necessitamos nos alimentar para conseguir energia. Os alimentos são os nossos combustíveis. Você não consegue, hoje, viver direito, né, sem ter uma energia elétrica para poder colocar no ventilador. Essa própria transmissão aqui nós estamos fazendo graças à energia elétrica, energia solar, tem energia de diversos tipos, né? Energia química, que acontece dentro das baterias, por exemplo. Então, a termoquímica, ela vai pegar um pouco do lado aí da energia, só que é o tipo de energia que é o calor, né? O calor. Então, a termoquímica, ela estuda os calores das reações. De forma geral, nós necessitamos buscar energia para que a gente possa se manter vivos, né? Assim como os outros seres. A cobrinha estava tentando obter energia a partir aqui da ingestão desse sódio,
E as formigas obterão energia aí a partir do corpo da cobra, né? Aí eu trouxe um texto aqui, queria pedir para algum aluno ler comigo. Por favor, tem alguém que queira ler? Eu posso ler, professor. Por favor, Kilson. Daí só o primeiro Alimentação e parágrafo. obesidade. Certo. Os alimentos são os combustíveis do nosso corpo. Durante o nosso metabolismo, eles se queimam, embora essa combustão nem sempre seja total. E a energia resultante dessa combustão é utilizada no funcionamento do nosso organismo, na manutenção da temperatura do nosso corpo e em nossos movimentos. Um adulto necessita de uma dieta que lhe forneça, em média, de 2.500 a 3.500 calorias diariamente. Quilocalorias, O e- diariamente, isso. Quilocalorias diariamente. O equivalente ao consumo energético de uma lâmpada de 100 watts, de potência acesa 24 horas por dia. Ingerindo alimentos em excesso, nós engordamos, ou seja, esse excesso fica armazenado no organismo na forma de gordura. Por outro lado, se a alimentação é insuficiente, emagrecemos, isto é, nosso organismo aproveita a gordura armazenada, queimando-a para a manutenção de nossa atividade biológica. Então, não sei se vocês sabem, né, mas nós temos regiões do corpo onde essas gorduras são armazenadas. As meninas, elas têm um metabolismo diferente dos homens, né, mas também possuem regiões onde a gordura se acumula, nas coxas, né, nos lotes, na barriga. Os meninos também, tá, podem acumular gordura também em alguns lugares do corpo, né, na barriga, que a gente chama de pochete, né, as meninas também, é complicado perder essa gordura, porque além essa dieta que você tem que fazer, não ingerir tanto essas quilocalorias necessárias para a sua dieta diária, é necessário que a gente faça exercícios para queimá-las, para você consumir aí essa fonte de energia. É a própria biologia da coisa, né, associada à química. A tabela seguinte mostra os valores energéticos de alguns alimentos comuns. Atenção, muito comum as indústrias de alimentos chamarem de calorias, o que na verdade são quilocalorias, né? A gente sabe que o quilo, um K, é sempre igual a 1.000. Tanto para física, 1.000 K não, tanto para física, quanto para biologia, quanto para química, né? 1 K é igual a 1.000. Por exemplo, 1 quilograma, você tem 1.000 gramas. Só para a gente recapitular. Então, aqui eu tenho uma tabela com alimentos, né? E a quantidade de energia em quilocaloria por grama. Por exemplo, se eu pego o arroz aqui, o arroz fornece 3,62 quilocalorias em 1 grama. Você junta lá a porção de arroz, mede 1 grama, vai te fornecer quanto de energia? 3,62. Aí, por exemplo, a manteiga, 1 grama de manteiga já vai para 7,62. Então, olha só a quantidade de energia em quilocaloria por grama que esses alimentos nos fornecem, tá? Então, a gente tem que escolher alimentos de acordo com as nossas necessidades diárias, né? De energia. Tudo demais, tudo em excesso faz mal. Vamos ver aqui a energia e as transformações da matéria. As transformações físicas e as reações químicas são quase sempre, detalhe, acompanhadas por liberação ou absorção de energia. Observe aqui nesse fenômeno físico, que é a mudança de fases da matéria, né? Sólido, e aí você vai ter para o líquido, diretamente para o gasoso, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, vice-versa. Então, para que a gente derreta, por exemplo, um cubo de gelo, é necessário que você forneça calor.
O sistema ele vai ter que absorver calor. Então, tudo que tem aqui de seta da esquerda para a direita, significa dizer que nós temos que fornecer o calor para que isso aconteça. Então, do sólido para o líquido, fornecimento de calor. Do sólido para o gás, fornecimento de calor. Do sólido para do sólido para o líquido, fornecimento de calor. Do líquido para o gás, fornecimento de calor. E no sentido inverso, da direita para a esquerda, nós vamos ter sempre a liberação de calor, tá? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Sim. Beleza? Então, aqui, gente, eu estou falando da parte de transformações. Ok. A transformação física da matéria, pessoal. Vamos pegar aqui o exemplo da água, né, que é o mais clássico. Você tem lá um cubo de gelo, e você quer que esse cubo de gelo ele derreta e vá para o estado líquido. O que tem que acontecer? Tem que se fornecer calor, professor, para que esse cubo de gelo se transforme em líquido. Então, aqui a gente tem a absorção do calor pelo sistema. Ah, eu quero vaporizar essa água, tornar vapor. O que é que eu tenho que fazer? Adicionar mais calor ao sistema. Por exemplo, eu quero ferver a água. Eu coloco lá no fogão, ligo lá o gás e acendo o fogo. Então, vou estar fornecendo calor para o sistema. Então, aqui, nesses processos que tem a seta no sentido direita para esquerda para direita, como vocês estão vendo aqui, ó, tem a absorção de calor. Já no sentido inverso, quando nós temos aqui, por exemplo, a mudança do gás para o sólido, a mudança do gás para o líquido, ou do líquido para o sólido, tem que se remover calor. Então, a liberação de calor. Por exemplo, pego um copo de água e eu quero congelar essa água. Então, eu vou lá na geladeira e o que eu faço? Coloco lá no congelador, lá no freezer, na região de cima. E lá vai acontecer a liberação de calor e a água vai congelar, ou seja, vai sair do estado líquido para o estado sólido. Essas passagens aqui a gente vê no primeiro ano, então é desnecessário que eu fale cada uma delas e vocês já estão cientes de que são cada um, né? Então, a importância de se controlar essas trocas de calor é imensa. A energia térmica do vapor da água, por exemplo, era energia utilizada nas antigas locomotivas a vapor. Em nossos dias, essa energia é empregada para acionar modernas turbinas em usinas termoelétricas na propulsão de grandes navios. Então, aqui essa parte de calor, gente, ela é essencial tanto para a indústria quanto para o nosso cotidiano, por exemplo. Ao conhecimento de determinados combustíveis que são limpos ou menos poluentes, possibilita a sociedade a viver de uma maneira mais harmoniosa com o meio ambiente. Né? Um combustível que libera pouco poluente e é muito energético, ele traz menos impacto ambiental. Por exemplo, o metano. O metano pode ser consumido, queimado, né? Libera CO2, mas gera uma quantidade X de energia. E aí a gente tem o gás butano. Também é um outro combustível que a gente utiliza no nosso cotidiano, o gás de cozinha. E aí, esse combustível também libera CO2, mas só que em uma maior quantidade. E a energia dele é suficiente? É maior do que o metano? Então, tudo isso aí é relativo e a ciência analisa, estuda e propõe meios para causar menos impacto no meio ambiente. E também gerar energia, tá? Então, se a gente observar o que está acontecendo hoje, por exemplo, o nosso planeta está num aquecimento global muito acentuado. Se você está em casa meio-dia, até as 4h30, mais ou menos, dá um calor da peste. Você falta não aguentar, tem que tomar 2, 3 banhos ali durante a tarde para aguentar. Já tomei banho hoje de manhã, nesse instante tomei outro banho para aguentar o calor.
essa temperatura elevada. Tudo isso graças à ação do homem, o desmatamento. Recente, o desmatamento que aconteceu no nosso país, no semestre passado, a gente viu na Amazônia e outras regiões, isso tem impacto direto, gente, com o que está acontecendo hoje. Aqui na região próxima ali do Hospital São Camilo, temos sempre queimadas, né? Nessa época do ano, a galera gosta de colocar fogo, não sei para quê, mas o fato é que a vegetação, ela protege a gente. Sem a vegetação, não há essa proteção nem produção de oxigênio, então vai esquentar bastante aí o nosso clima. E a tendência é só piorar, né? A não ser que a gente tome atitudes e mude as nossas ações aí de forma a não prejudicar tanto o meio ambiente como a gente prejudica. Vocês estão entendendo aí o que eu estou falando, pessoal? Está tudo tranquilo? Beleza. Continuando. Aqui a gente tem alguns exemplos de reações químicas que liberam energia, tal como queima do carvão, queima da vela, que ela produz luz, que produz, libera o calor. Aqui a gente tem reações que absorvem energia, por exemplo, fornecimento de calor para o cozimento de alimentos. O sol fornece a luz necessária à fotossíntese dos animais. Estou colocando só dois aqui. Calor é, sem dúvida, a forma mais comum de energia que acompanha as reações químicas. Vejamos aqui algumas reações que têm o calor sendo desprendido, gerado. Por exemplo, aqui o carvão, para você fazer aquele belo velho churrasco lá no final de semana. Então, você acende lá o fogo, e é o calor desse fogo que vai fazer com que a sua carne asse. Então, a gente tem a liberação do calor, que é um tipo de energia. A energia térmica. Aqui a gente tem a luz de vela, essa luz é energia luminosa, mas também ela esquenta, ou seja, libera calor. O brinquedo funcionando a pilha. Com o tempo, se você abrir o brinquedo, você vai perceber que as pilhas estão esquentando. Então, também é a liberação de calor. Funcionamento de uma motocicleta. O motor, ele vai também fazer combustão de gasolina ou de etanol e vai fornecer a energia necessária para a rotação lá das rodas e também vai esquentar. Então, produção de calor. Todas essas formas que eu falei para vocês têm uma coisa em comum, que é envolvem o calor. Então, a termoquímica, pela definição, que a gente já falou da aula de termoquímica, mas não definimos ainda, é o estudo das quantidades de calor liberadas ou absorvida nas reações químicas. Tá? Essa é a definição. E essas reações, elas podem ser classificadas de maneira geral em dois tipos. As endotérmicas, aquelas que liberam ou produzem o calor, por exemplo, a combustão da gasolina, esta é a fórmula dela, presença de oxigênio, o nosso comburente, liberação de duas substâncias aqui, o gás dióxido de carbono e a água, vapor de água, mais o calor. Esse calor aqui ele pode ser empregado em alguma coisa. E nós temos também as reações endotérmicas, ambas, do ponto de vista termoquímico. As reações endotérmicas absorvem o calor. Por exemplo, aqui, a decomposição do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio constitui também as conchas de animais, como, por exemplo, aqueles búzios, que a gente chama, que nós encontramos na areia da praia. A formação dele também é, em grande parte, essa substância. Então, para que ele se decomponha, o carbonato, tem que se fornecer o calor. E aí forma o óxido de cálcio mais o dióxido de carbono. Percebam aqui, que no primeiro, no exotérmico, o calor está como produto.
Antes da seta, né? Está aqui a setinha. Antes da seta, eu tenho os meus reagentes. E depois da seta, nós temos os produtos. Lá na reação endotérmica, eu vou ter o calor do lado de quem? Do lado dos reagentes. Calor do lado dos reagentes. E dos produtos, eu tenho ou substâncias, né? Então, é como se fosse um produto, mas o calor em si, um produto ou um reagente, mas o calor, ele em si não é uma substância. É uma forma de energia, como a gente já abordou anteriormente. Ok, pessoal? Ok, Beleza. professor. Continuando. Calorimetria é o estudo e a medição das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante os fenômenos físicos e ou químicos. Quantidade de calor é diferente da temperatura. Aqui eu tenho dois exemplos onde nós temos volumes de água diferentes, né? Aqui eu tenho 1 litro e aqui eu tenho 2 litros. Considerando a densidade da água sendo 1 grama por ml, eu posso dizer o seguinte, que aqui eu tenho 2 quilogramas de água e aqui eu tenho 1 quilograma de água. Apesar dos dois estarem à mesma temperatura, 100 graus Celsius, para conseguir essa temperatura no segundo recipiente, foi necessário uma maior quantidade de calor. A temperatura depende da agitação das partículas, né? Sejam moléculas, sejam compostos iônicos. Quanto à quantidade de calor, depende da temperatura e da massa total do sistema. Então, se você fizer esse experimento, né, coloca, por exemplo, 50 ml numa boca do fogão e 50 ml, 50 não, e dobra, por exemplo, coloca 100 ml na outra boca, você vai perceber que esse primeiro ele vai ferver mais rápido, né? Esse segundo vai ferver mais devagar, porque aqui é necessário que você forneça mais calor, porque você tem maior número de massa, tá? A quantidade de calor aqui é uma, e a quantidade de calor aqui é outra, por sua vez é maior do que a primeira. Aqui eu trouxe a pirâmide alimentar, né, com um quadro de alimentos ricos lá no final. Aqui também tem massas de 1 grama de substâncias e de alimentos diferentes e a quantidade de energia que ele nos fornece. A massa, o alimento e a energia que esse alimento nos fornece. A 1 grama de feijão, quanto nos fornece? 3,47 quilocalorias. 1 grama de chocolate, quanto nos fornece? 5,18. Já é bem mais que o feijão. Ah, professor, é bem mais energético, né? 1 grama de chocolate do que 1 grama de feijão. Sim. E é por isso que a gente tem, muitas vezes, que evitar certos tipos de alimentos, para não adquirir tanta energia que se torna, às vezes, desnecessária para o nosso cotidiano. Quanto mais massa, mais quantidade de calor. É isso mesmo, Pamela. Isso mesmo, justamente. A caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 14,5 graus para 15,5 graus a temperatura de 1 grama de água. E essa caloria, ela pode ser medida em quilocaloria. Na realidade, as calorias, né? Então, 1 quilocaloria corresponde a 1.000 calorias, que normalmente utiliza-se quilocaloria ao invés de calorias, né? Porque a caloria em si é uma unidade pequena. E nós temos assim, uma caloria equivale a 4,18 vezes 10 elevado a 7R, que dificilmente a gente vê, mas que é convertido diretamente para cá. Ó. Uma caloria equivale a 4,18 joule. 1 kJ equivale a 1.000 joule, né? Como a gente já viu, o quilo representa 1.000.
Trago aqui exemplos, né? Quantos gramas de ovos são necessários para a obtenção de 100 calorias? E quanto de açúcar de cana? Qual o valor em quilojoule? Então, eu coloquei 1000 aqui, mas deixa eu corrigir rapidex. Alguma dúvida até aí, pessoal? Professor, dá para explicar de novo essa parte? Enfim, vamos lá. No slide anterior. Tá bom. Vamos lá. Sabia que estava dando número grande demais. Era para ter colocado esse valor. Vamos aí, tá? Vamos voltar aqui, ó. Pronto. O que importa aqui, pessoal, é nesse slide aqui, né, garoto? Que é... Gente, esse ERG aqui é uma unidade de trabalho, tá? Com relação à energia. Eu não vou falar desse específico, porque a gente trabalha na parte da termoquímica, principalmente com esses dois aqui. A parte da caloria, tá? E a parte de joule. É como se você estivesse utilizando unidades de medida, né? Por exemplo, a gente tem a unidade do metro, tá? E nós temos a unidade de polegada. O metro, ele é padrão, ele é aquele Mzinho. Já a polegada, ela não é o padrão internacional de medida, está dentro, né? Por exemplo, 2,5, se você tem aqui 2,54, se não me engano, centímetros, equivale a uma polegada. E aí eu estou fazendo isso para fazer essa comparação. Uma caloria equivale a 4,18 joule, tá? Aí eu defini aqui caloria como quantidade de calor necessária para levar. Basicamente, é 1 grau. Se você olhar aqui de 14 para 0,5 graus Celsius para 15,05, você vai ter 1 grau. Para 1 grau de 1 grama de água. Tá lá. Aí aqui eu tenho 1 grama, por exemplo. Aí eu tenho 14,5 graus Celsius. Eu quero elevar para 15,5 graus Celsius essa grama. Então, 1 caloria é esse calor suficiente para fazer essa minha transformação. Essa minha transformação não, para elevar essa temperatura dessa para essa, tá? Deu para compreender? Ok? Acho que sim, professor. Então, aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, que vocês vão entender bem direitinho. Perceba, quantos gramas de ovos são necessários para a obtenção de 100 quilocalorias? E quanto de açúcar de cana? Qual é o valor em quilojoule? Então, eu vou perceber o seguinte, para que a pergunta de novo? O ovo, 1 grama, fornece 1,63 quilocaloria. Aqui é a regra de 3. Então, eu vou fazer assim, ó, 1 grama de ovo, 1,63 quilocaloria, e X gramas de ovo, que é a massa que eu quero, né, é igual a 100 quilocaloria. Aqui é a regra de 3, multiplica o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Né? Isolando X, eu teria assim, 1,3x igual a 100, né? 1 vezes 100 dá 100, e isolando x eu vou dividir o 100 por 1,63. Fazendo essa divisão, você obtém 61,35 gramas de ovos para a obtenção de 100 quilocalorias. Ok?
Ok. E aí, professor, e se for outro alimento, por exemplo, aqui a gente tem o açúcar de cana. Aí nós vamos ter outra referência. 1 grama de açúcar de cana nos fornece 3,85 quilocalorias, como a gente está vendo na tabela. E aí a gente relaciona 1 grama de açúcar, né? 3,85 quilocalorias e um valor X de açúcar para produzir 100. No mesmo esquema, produto dos meios igual a produto dos extremos. Meios aqui, né? E extremos aqui. Beleza. Então, a gente vai obter aqui, não é 1.000, tá? É 100 só. Deixa eu ver se ajeitou. Pronto, 100, dividido por 3,85, tá? E a gente fazendo essa divisão, 100 por 3,85, pode fazer na calculadora quando vocês quiserem, né? Nós vamos obter o valor de 25,94 gramas de açúcar para obter essas mesmas 100 quilocalorias. Então, observa, para o primeiro caso aqui do ovo, eu vou ter que ter uma massa maior do que a de açúcar. Então, se eu fosse comparar, se eu for perguntar aqui para vocês, quem é o mais energético? É o ovo ou é o açúcar? Estou esperando vocês Como é, responderem. professor? Quem é o mais energético? É o ovo ou é o açúcar? A dedução. Só olhar a tabela aí, só olhar os valores. O açúcar, Riquelme. Muito bem. Por que ele é o mais energético? Porque a gente vê que ele está liberando mais quilocaloria por grama do que o ovo. Correu. Por exemplo, da tabela aí, a gente vê qual é o alimento mais energético, qual é o alimento menos energético. Quem é o mais energético? Considerando sempre a unidade de grama. Todos aí estão medidos em gramas e a quantidade de quilocalorias que eles liberam. O menos energético, lá no final a gente tem o tomate. Ó. Tomate aqui, por grama, ele fornece essa quantidade, 0,22 quilocalorias. Já o óleo de amendoim é 8 quilocalorias. Então, a gente vê aí essa relação de alimentos mais energéticos. E no final, né, pergunta aí quanto que é em joules, 100 quilocalorias. Como é que eu sei? 1 quilocaloria tem 4,18 quilojoules. Então, você multiplica 100 vezes 4,18, obtém aí o valor de 418 quilojoules. Então, 100 quilocalorias equivalem a 4,18, 418 quilojoules. Ok, gente? Professor, Oi, Andrei. uma caloria sempre vai ser 4,18 para depois poder fazer a multiplicação? Isso, né? A gente tem lá na tabelinha padrão, relacionando, né? Caloria com joule. 1 caloria é igual a 4,18 joules. Ah, professor, e se for quilocaloria? É a mesma coisa. Só coloquei o K aqui na frente. 1 quilocaloria é igual a 4,18 quilojoules, né? Esse J aqui maiúsculo. Pronto, morreu. Ok? Ok. Aí, basicamente, se você quiser converter quilocaloria para quilojoule, é só multiplicar por mil não, por 4,18, né? Continuando, a gente tem aqui como é que é medida esses calores, né? Então, nós temos aparelhos, os calorímetros, usados para medir essa quantidade de calor que é absorvido ou liberado numa transformação física ou química. Aqui a gente tem um esquema, né? O sistema é isolado, ó, que é o recipiente com tampa isolante. Professor, Oi. Pois não? eu tenho uma pergunta. Sempre vai ser regra de 3? Nesse caso aí, Érica, é regra de 3 simples mesmo. Sempre vai ser regra de 3? Sim, para essa situação lá que a gente viu, né, conversão de caloria para quilocaloria,
É a regra de 3. Na maioria das vezes, a gente pode resolver essas questões por regra de 3 simples, pessoal. Então, não se apavorem. Você tem os padrões aí, relacionar uma energia com massa e fazer regra de 3 dá certo. Tá ok, Érica? Ok. Tudo bem. Estou gostando, gente, da interação de vocês. Então, gente, na química, utiliza-se aí esses aparelhos, né, os calorímetros. Então, dentro desses calorímetros, nós temos agitadores térmicos, aqui um termômetro para medir a variação de temperatura e um becker com uma massa de água conhecida, por exemplo, aqui 100 gramas. E aí aqui dentro coloca-se o que vai reagir ou a transformação física que vai acontecer e essa massa de água ela vai mudar de temperatura, aumentando ou diminuindo a temperatura. A gente vai ter a quantidade de calor cedida pelo corpo ou pela reação, né? O que vai estar aqui vai liberar aqui energia, é igual à quantidade recebida pela água. Então, a água que está aqui dentro vai receber essa energia, ele vai aquecer a água. Em consequência desse aquecimento, nós vamos ter mudança de temperatura da água. Vai de uma temperatura para outra. A quantidade de calor recebida pela água ou qualquer substância é dada pela fórmula. Quantidade de calor, mc delta teta. Tem gente, é só questão mesmo de didática, né? Que usa os mnemônicos, né? Quero muito conhecer Tonha. Onde você teria aqui, ó, esse M da massa da substância, esse C de calor específico da substância, e esse θ aqui é da temperatura, a variação de temperatura que aconteceu. Cada substância possui o seu próprio calor específico. Professor, o que é o que mesmo, hein? Oi. Repete, O que é por favor. o que mesmo? Não entendi a tua pergunta. O que é a realidade da fórmula? Ele é o quê? Ah, sim. Esse R, pessoal, e esse C, calor cedido pela substância que vai estar aqui dentro, e esse R é de recebido, só para distinguir, né, o calor recebido pela água e o calor fornecido pelo corpo ou pela reação. Por exemplo, você coloca um pedaço de metal aqui, e esse pedaço de metal está quente, ele vai liberar calor. Quem vai absorver calor? A água. E aí a água vai esquentar, tá? Então, o calor cedido pelo corpo seria o calor do ferro, e o calor recebido seria o calor do ferro que a água está recebendo. Ok? Ok. Muito bem. E aqui a gente tem a bomba calorimétrica, aparelho utilizado para medir calor de combustão da substância. Por exemplo, como é que eu sei que a gasolina ela libera uma quantidade de calor e como é que eu sei que o gás metano libera outra quantidade de calor? Então, essas quantidades de calores são medidas justamente aí nessas bombas calorimétricas, já que acontece uma combustão no seu meio interno e essa combustão ela pode ser medida. Semelhante aqui ao esquema do calorímetro. Aqui tem água e essa água vai aquecer, variando de uma temperatura para outra, e utiliza-se lá a fórmula que a gente viu anteriormente, ó, QRC. Aqui, ó, quero muito conhecer Tonha, né? E você consegue identificar qual a quantidade de calor que foi fornecido pela reação de combustão. Aqui é o sistema da bomba calorimétrica, e aqui é a bomba calorimétrica dentro do calorímetro, tá? Exercícios resolvidos, por exemplo, que quantidade de calor é liberada por uma reação química que é capaz de elevar de 20 graus Celsius para 28 a temperatura de 2 kg de água. O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. Sabemos aqui que é o seguinte, ó,
Quantidade de calor é a massa da substância, vezes o seu calor específico, e a variação de temperatura. A massa da água, 2 quilogramas, que equivale a 2.000 gramas. Professor, por que tem que fazer essa conversão? Vocês têm que notar sempre nas unidades dados constantes, ó. Esse calor específico é uma constante. Da água vai ser sempre isso daqui, ó. Então, eu tenho caloria, ó, caloria por grama e grau Celsius. Se eu estou trabalhando quilograma aqui, e aqui eu estou pedindo em gramas, então eu tenho que converter. 1 quilograma é 1.000, então 2 quilogramas vai ser 2.000 gramas. Calor específico da água, 1 caloria por grama vezes grau Celsius. E a variação de temperatura foi qual, professor? É o maior menos o menor. Então, estava em 28 no final, e no começo estava em 20. 28 menos 20 dá 8 graus Celsius. Então, eu vou substituir, ó. Calor vai ser a massa, 2.000, calor específico, 1, e aqui a variação de temperatura, que é 8. Multiplicando 2.000 vezes 8, eu vou obter 16.000 calorias. Ah, eu quero em quilocalorias. Para converter para quilocaloria, você divide por 1.000. Corta-se 3 aqui, com 3. Então, vai ficar 16 quilocalorias, tá? Ok, pessoal? Eu espero não estar falando muito rápido. Ok, professor. Muito bem. A nossa aula vai até que horas, meus queridos e queridas? 2h50. Ótimo. Então dá tempo. Aqui a gente vai ter mais uma questão, são só 3 questões, tá? Eu estou quase que acabando aqui. Em 2019, em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitado. O calor específico da água é 1 caloria por grama, e não tem isso aqui, aqui era tipo menos 1, né? Eu estou tirando aqui, vezes graus Celsius, e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aí perguntas, né? Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Parece uma questão zona difícil, mas ela é simples de se resolver. Primeiro porque a gente tem os dados necessários, ó, quantidade por porção da castanha de 10 gramas, ou seja, nesse caso que está dizendo que é 2 castanhas, tem um valor energético, ó, 70 quilocalorias. Aí tem a substância, carboidrato, proteína, gorduras totais. Mas isso aqui não importa para a gente. O que importa, pessoal, nesse caso é o valor energético. O que eu estou dizendo aqui? Que 10 gramas de castanha me fornece 70 quilocalorias, tá? Perceba que eu tenho 2,5 de castanha. Quanto que eu vou ter de energia? Né? Então, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A energia de 2,5 gramas de castanha, que é o que elas tinham no experimento, vai ser quanto? 10 gramas fornece 70 quilocalorias. E 2,5 gramas fornece um valor X. Aí eu vou ter produto dos meios igual a produto dos extremos, né? 10 vezes X dá 10X, pá. E 2,5 vezes 70, estou colocando aqui, ó. Né, vai dar um valor. Eu multiplicando esses dois, dividindo por 10, estou colocando aqui direto, vai dar o meu X igual a 17 quilocalorias. Só que na questão, ela diz assim, ó, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. Então, isso aqui é quanto? 100%. Como é que eu sei o percentual? Ora, você pega o valor que você tem e multiplica por 50%. Poderia fazer assim, ó, 17,5 vezes, quando eu falo 50%, 50 por 100, pá. E aí eu vou só multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo, né? E no final eu obtenho isso, ó.
8,75 quilocalorias. Voltando na questão, perceba que a unidade que nos dá, ó, é 1 caloria por grama. Então, eu estou trabalhando aqui por quilocaloria, o que eu vou fazer? Converter para calorias. Então, aqui eu só fiz multiplicar por 1.000. 8,75 vezes 1.000 dá 8.750 calorias. E aí eu utilizo a fórmula que a gente acabou de ver, ó. A quantidade de calor é a massa, pelo calor específico, e a variação de temperatura. Quantidade de calor, 8.750. Aqui a massa, 350 gramas, calor específico da água, e a variação de temperatura. Isolando essa variação de temperatura, eu vou ter a quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. Então, 8.750 dividido por 350. Fazendo esse cálculo aí na calculadora, ou na ponta do lápis, né, você vai perceber que vai dar 25 graus Celsius. Toda variação é final menos inicial, né? Então, teria isso aqui, ó. Delta θ, final menos temperatura inicial. E se você inverte aqui, você tem final menos inicial igual a delta θ. E aí você isola. Temperatura, parece um Q, né? Θ final vai ser igual à sua variação de temperatura mais a temperatura inicial. Você tem o final, temperatura inicial, temperatura final, somando as duas, você vai obter 45 graus Celsius, ó. É o que diz a questão aqui, ó, no item C, o item aqui, sendo o item correto. Aqui não tem item, né? Ok, gente? Ok, amores? Esses 10 gramas saiu de onde? Ok. Andressa, meu amor, esses 10 gramas saíram da tabelinha, meu anjo. Ó. Bem aqui, ó. Diz aqui, ó. Quantidade por porção, ó, que 10 gramas aqui, ó, de castanha. Aqui o valor energético, né? 10 gramas fornece 70 quilocalorias. Poderia ser medido em grama, só 1 grama, em 5, em 20. Depende do enunciado da questão. Ok, Maio? Beleza. E aí, para finalizar, eu trouxe uma questão de vestibular. Vestibular tradicional. Da UES eu não encontrei desse assunto. Tá? Eu tenho banco de questões aqui resolvidas, eu tenho uma porrada de coisas. É que a gente tem uma questão da UVA, de 2015.2, esse Ezinho que significa que é a específica. Diz assim, carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível de cor preta ou marrom, composto basicamente por carbono, enxofre, hidrogênio, blá, 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 blá. Aqui vai falar sobre os carvões, os tipos, não sei o quê. O que nos importa é daqui para cá, ó. O que a gente tem que saber, pessoal, é que muitas questões, elas te dão um enunciado para lhe cansar, e lá no final é que vem a pergunta. Então, vamos ver aqui o final. Sabendo que 1 quilograma de carvão antracito, quando queimado, libera cerca de 30.500 kJ, qual seria a quantidade de carvão necessária para aquecer 4 kg de água de 20 graus Celsius até a sua temperatura de ebulição de 100 graus Celsius, assumindo que todo o calor possa ser aproveitado. Aí te dá aqui o calor específico da água, né? Ó, 4,18 kJ por quilograma e vezes Kelvin. Percebam que aqui a gente teve uma modificação, porque lá a gente viu assim, ó, calor específico da água é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Ah, professor, ficou diferente. Ficou. O enunciado, às vezes, pode trazer essas diferenças. Então, a unidade aqui, ó, está sendo 4,18 kJ por quilograma e Kelvin. Então, vou ter que estar convertendo as coisas que eu tenho. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Temos os dados, ó, massa do carvão, que queremos encontrar. Esse é o X da questão. A massa de água, que é 4 kg,
Esse TI, gente, é a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius, né? Observe que eu estou convertendo aqui para Kelvin. 20 mais 273 dá 293. E a temperatura final de 100 graus Celsius também converti, ó. Somei mais 273, que dá 373 Kelvin. E esse C aqui é o calor específico da água que está sendo fornecido pela questão. Então, temos alguns passos. O primeiro é o cálculo da quantidade de calor necessária para o aquecimento da água. Então, a quantidade de calor vai ser a massa da água, seu calor específico e a variação de temperatura. Aqui nós vamos ter a variação de temperatura 273 menos 293, dá 80 Kelvin. Se você fizer também aqui, ó, 100 menos 20 também dá 80. A variação vai ser a mesma nesse caso. Então, a quantidade de calor, a massa da água, seu calor específico e a temperatura, né, a variação de temperatura. Então, multiplicando e cortando as unidades que a gente tem aqui, vou cortar aqui, tá de vermelho, ó. Quilograma vai embora com quilograma. Que mais vai embora? Kelvin vai embora com Kelvin. O que sobrou? Kilojoule. 4 vezes 4,18 vezes 80 dá esse valor aqui, ó. A quantidade de calor. O segundo passo é o cálculo da massa do carvão necessário. Lá na questão, vai te dar um dado bem importante, ó. 1 quilo do carvão em questão libera essa quantidade de calor. Então, a gente tem aqui só regra de 3, ó. 1 quilo de carvão libera essa quantidade de calor. E esse valor X de carvão libera essa quantidade de calor que nós encontramos aqui. Regra de 3, né? Então, você vai multiplicar esse por esse, e esse por esse, e depois dividir esse valor aqui por 30.500. Então, a gente obtém aqui, ó, 0,044 quilogramas de carvão. Ah, professor, na questão, eu tenho só em gramas, ó. Grama, grama, grama e grama. Então, como é que eu chego no resultado final? Multiplica isso por 1000. Então, o deslocamento da vírgula vai ser 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Então, vai ficar 44 gramas de carvão. Portanto, o item correto aqui é o item B, de bola. Ok, gente? Professor, Oi, Vitória. você pode explicar novamente essa questão? Sim, sim, com certeza. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Eu vou só falar aqui uma coisa para vocês, repetindo, né? Que muitas vezes as questões têm um textão, não necessariamente você deve ler. Vá lá para o final, depois você retorne, se for necessário. Aí vai falar de carvão, né? Os tipos de carvão que tem. E lá no final ele vai dizer assim, ó. Sabendo que 1 quilograma, ó, vou logo anotar aqui, passar o rabisco, né? 1 quilograma desse carvão, que é um antracito, libera essa quantidade de energia. Qual seria a quantidade de carvão necessária para aquecer 4 quilogramas de água de 20 graus Celsius até a sua temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, assumindo que todo calor pode ser aproveitado. E aqui te dá o calor específico da água. Observe as unidades aqui, que são diferentes do que a gente abordou anteriormente, né? Então, vai depender muito da questão também. Então, como é que a gente vai fazer? Basicamente, nós temos esse. Deixa eu apagar tudo aqui de novo. O calor específico da água, a massa da água, temperatura inicial da água, temperatura final. Então, o que eu fiz aqui? Eu só converti para Kelvin, porque lá na unidade de calor específico da água, você tem Kelvin, mas a variação seria a mesma. O que é a variação? A variação da temperatura é final, θ final,
menos θ inicial. Aí vai dizer, ó, temperatura final, 273. 300, desculpe, 373. Menos a temperatura inicial, 293. Isso que dá 80K. Só se fosse em graus Celsius, dava a mesma coisa. 100 menos 20, daria também 80. Então, a gente tem dois passos. Qual é o primeiro passo? Cálculo da quantidade de calor necessária para o aquecimento da água. Quanto que foi necessário de calor para esse aquecimento? Esse calor ia prover de onde? Da queima do carvão. Então, essa quantidade de calor vai ser a massa da água vezes o calor específico e a variação de temperatura. Então, o que eu estou fazendo aqui? Substituindo, ó. Massa da água, 4, calor específico, 4,18, e a variação de temperatura, 80. Multipliquei tudo isso aqui, você pode fazer isso aí na sua calculadora, quando tiver com o slide, né? Vai dar esse valor. A quantidade de calor é 1.338,9 kJ para aquecer a água de 20 graus Celsius para 100. Ok, professor, mas não é isso que a questão me pede. A questão me pede qual que é a massa do carvão. Então, lá na questão vai te dar o princípio. Ó. O enunciado diz, 1 quilograma desse carvão fornece 30.500 kJ. Então, quanto que vai ser a massa, que eu vou chamar de X, para fornecer 1.338,9 kJ? Observe que eu obtive isso daí daqui, ó, da quantidade de calor. Aqui é só regra de 3, pessoal. Realizando aí as multiplicações e divisões necessárias, a gente vai obter a massa ó, de 0,044 quilogramas do carvão. Ah, professor, lá nos itens não tem isso, mas tem gramas. Aí você multiplica isso por 1.000, porque 1 quilo tem 1.000, né? E aí, multiplicando, você tem 44 gramas do carvão, tá? Voltando aqui, ó. Temos como item correto o item B, ok? Eu vou mandar o slide sim. Nada, meu amor. Pronto, só um instantinho. Não saiam, tá? Isso é tudo, pessoal.